Isabela trabalhava como empregada doméstica em várias casas de luxo na cidade. Aos 28 anos, era determinada e sonhava em abrir seu próprio negócio de culinária. Mesmo vindo de uma família humilde, nunca se deixou abater pelas dificuldades. O trabalho como empregada era o que pagava suas contas, mas em sua mente ela visualizava cada detalhe da cafeteria que um dia seria sua. Seu novo emprego, no entanto, era diferente. Ela havia sido contratada para trabalhar na casa de Henrique Duarte, um jovem CEO milionário que comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país. Aos 35 anos, Henrique era conhecido por ser implacável nos negócios, além de extremamente reservado em relação à sua vida pessoal. Isabela, no início, não tinha interesse em conhecê-lo de perto. Para ela, Henrique era apenas mais um patrão rico, alguém distante e exigente, como muitos dos outros para quem havia trabalhado. Mas tudo mudou no dia em que eles se encontraram pela primeira vez. Ela estava limpando a sala de estar quando ouviu o som da porta se abrindo. O som dos sapatos no chão de mármore ecoava pela casa silenciosa. Ao se virar, Isabela viu Henrique pela primeira vez. Ele era ainda mais impressionante pessoalmente. Alto, com cabelos escuros e olhos intensamente azuis. Vestido com um terno impecável, exalava poder e controle. Você deve ser a nova empregada, ele disse sem tirar os olhos dos documentos que segurava. Sim, senhor. Meu nome é Isabela, respondeu ela, tentando não demonstrar nervosismo. Faça o seu trabalho e eu farei o meu. Prefiro manter o silêncio em casa, respondeu ele, antes de sair da sala sem sequer esperar uma resposta. As semanas passaram e Isabela manteve seu foco. Henrique raramente estava em casa, e isso tornava seu trabalho mais fácil. Ela passava os dias limpando os quartos impecáveis, sonhando com sua cafeteria. Porém, em uma tarde chuvosa, tudo mudou. Henrique entrou em casa encharcado pela tempestade e Isabela estava na cozinha preparando um café. Parece que a chuva não deu trégua para ninguém hoje, comentou ela de forma natural enquanto lhe oferecia uma toalha. Henrique a olhou, surpreso por sua ousadia, mas aceitou a toalha sem dizer nada. Vou preparar um chá. Isso deve ajudar a esquentá-lo, continuou Isabela sem esperar uma resposta. Henrique se sentou à mesa da cozinha, algo que ele nunca fazia. Observou enquanto Isabela preparava o chá com cuidado. O silêncio entre eles era confortável, quase estranho para alguém como ele, acostumado a ambientes rígidos e formais. Sempre trabalhou como empregada? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Não, isso é temporário. Meu sonho é abrir minha própria cafeteria. Ela respondeu sem hesitar. Henrique arqueou a sobrancelha. Uma cafeteria não parece algo muito ambicioso. Para mim, é o suficiente. O importante é fazer algo que eu ame, disse Isabela, sem se deixar intimidar. Henrique ficou em silêncio por um momento, intrigado pela simplicidade com que ela encarava a vida. Para ele, sucesso sempre significava mais poder, mais dinheiro, mais reconhecimento. A ideia de se contentar com algo simples era quase incompreensível. A partir daquele momento, as interações entre os dois começaram a se intensificar. Mesmo sem perceber, Henrique passava mais tempo em casa e sempre acabava cruzando com Isabela em algum momento do dia. Embora ele ainda fosse reservado, havia algo na leveza dela que o fazia se sentir diferente. Certa vez, ao entrar na biblioteca da casa, ele a encontrou organizando os livros. Ela parecia tão imersa naquela tarefa que nem notou sua presença. Você gosta de ler? A voz de Henrique a pegou de surpresa. Muito, respondeu Isabela, sorrindo timidamente. Às vezes me perco aqui, como se esse lugar fosse outro mundo. Sorriu levemente, algo raro para ele. E o que está lendo agora? Ele perguntou curioso. Ela mostrou-lhe o livro que segurava, uma obra clássica da literatura. Um dos meus favoritos, ele admitiu, para sua surpresa. Aos poucos o gelo entre eles derreteu. As conversas se tornaram mais frequentes e profundas. Jantares silenciosos na enorme sala de jantar agora eram preenchidos com risadas discretas e discussões sobre literatura, viagens e sonhos. Henrique descobriu que Isabela era muito inteligente, engraçada e, acima de tudo, autêntica, algo raro no mundo de aparências em que ele vivia.
No entanto, conforme os dias passavam, Henrique lutava contra seus próprios sentimentos. Ele sabia que se apaixonar por Isabela era arriscado, sua vida era complexa, cheia de expectativas e compromissos, e além disso, ele sempre se orgulhara de ser um homem implacável nos negócios e na vida pessoal. Amar alguém como Isabela significava baixar a guarda, algo que ele nunca havia permitido. Isabela, por outro lado, também estava confusa. Ela sabia que Henrique era atraente e que havia uma conexão entre eles, mas seu foco sempre foi seu futuro. Além disso, ela sabia que entrar em um relacionamento com alguém como ele poderia trazer complicações que ela não estava preparada para enfrentar. Certa noite, enquanto ambos estavam na varanda da casa, contemplando o céu escuro e nublado, Henrique quebrou o silêncio. Eu vou viajar por um tempo, disse ele, a voz carregada de algo que Isabela não conseguia decifrar. Por quanto tempo? Ela perguntou, tentando esconder o aperto que sentia no peito. Não sei ao certo. Preciso de um tempo para pensar. Henrique olhou diretamente nos olhos dela, algo que raramente fazia. Havia uma seriedade em seu olhar, e Isabela soube que aquela viagem não era apenas uma questão de negócios. Isabela, quando eu voltar, você vai estar aqui? Ela hesitou. Sabia o que ele realmente estava perguntando. Seu coração disparou. Eu não sei se posso prometer isso, respondeu, tentando ser honesta. Henrique se aproximou, seu olhar intenso. Eu não quero te perder, disse ele em um tom vulnerável que a pegou de surpresa. Pela primeira vez, Isabela viu o homem por trás da fachada de CEO poderoso, e naquele momento soube que talvez ela também não quisesse perdê-lo. O silêncio que se seguiu parecia pesado, carregado de sentimentos que nenhum dos dois estava pronto para admitir completamente. Isabela ficou imóvel, sentindo o olhar de Henrique sobre ela, um olhar que implorava por algo que ele não sabia como expressar. Ela sabia que aquele momento era decisivo. Um passo em falso e tudo que eles haviam construído, aquele laço delicado e crescente, poderia desmoronar. Eu não sei se consigo me encaixar na sua vida, Henrique, disse ela suavemente, desviando o olhar para a escuridão do horizonte. Eu sou apenas uma mulher com sonhos simples. E você? Hesitou. Você é tão distante disso tudo? Henrique deu um passo à frente, aproximando-se ainda mais, até que sua presença quase a envolvesse. Não subestime o que você é. O que você faz ou sonha não é simples, pelo menos não para mim. Ele murmurou, o tom de voz grave e sincero. Eu não preciso de mais poder, mais dinheiro, mais sucesso. Estou rodeado de tudo isso o tempo todo, e ainda assim, nada disso me faz sentir como você faz. O coração de Isabela acelerou. Era difícil processar aquelas palavras vindas de alguém que ela sempre pensou ser inalcançável, intocável. Ela sentia que ali, diante dela, estava um homem diferente daquele CEO frio e calculista que todo o mundo via. Havia uma vulnerabilidade que ele parecia lutar contra, e era essa vulnerabilidade que a atraía tanto quanto a assustava. E o que você quer de mim, então? Ela perguntou, sua voz tremendo um pouco. Porque eu não sou parte desse mundo de grandes empresários, festas luxuosas, aparências. Eu sou apenas eu. Henrique a encarou por longos segundos, antes de suspirar e virar-se um pouco, como se as palavras que ele procurava estivessem no vento. Eu não sei, Isabela, não sei o que vai acontecer, mas sei que desde que você apareceu na minha vida, as coisas que antes pareciam tão claras, agora estão confusas. Eu tenho medo de perder o controle, de me afastar do que sempre acreditei ser o certo. Mas também tenho medo de deixar você ir. As palavras dele ecoaram dentro dela, causando uma mistura de emoções. Isabela sabia que Henrique estava acostumado a ter controle sobre tudo. Se ele estava admitindo perder esse controle por causa dela, isso significava mais do que qualquer declaração de amor convencional. Ela sentiu os olhos marejarem, mas piscou rapidamente para afastar as lágrimas. Aquilo era tão diferente do que havia imaginado para si mesma. Não era o que ela esperava quando pensava em sua vida, em seus sonhos, mas, de alguma forma, ali estava, envolvida em algo muito maior do que sua própria compreensão. Eu não sei o que esperar disso também, ela finalmente respondeu, sua voz baixa. Mas talvez a gente não precise saber agora. Talvez
A gente só precisa viver o momento e ver aonde isso nos leva. Henrique, pela primeira vez, pareceu relaxar, como se uma tensão que ele carregava em seus ombros há dias finalmente estivesse se dissipando. Ele deu um passo à frente, tão perto agora que Isabela podia sentir o calor de seu corpo mesmo na noite fria. Eu só preciso saber que você vai estar aqui quando eu voltar, ele disse, quase em um sussurro. Isabela olhou para ele, sentindo o peso da pergunta. Ficaria? Ela sabia que o sentimento entre eles era real, mas a dúvida sobre se suas vidas poderiam realmente se cruzar de forma duradoura ainda persistia. Mas, naquele momento, olhando para ele, algo dentro dela disse que valia a pena tentar. Eu estarei aqui, ela respondeu suavemente, suas palavras carregadas de sinceridade. Henrique sorriu, um sorriso tímido e sincero, que iluminou seu rosto de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Era como se, por um instante, o mundo ao redor deles tivesse desaparecido, deixando apenas os dois, na varanda escura, sob o céu estrelado. Ele estendeu a mão e, hesitante, Isabela a aceitou. O toque era quente, firme, e, de repente, a distância que parecia tão intransponível entre eles começou a se dissolver. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Pois sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez, ambos estavam dispostos a descobrir juntos. O tempo pareceu parar enquanto os dois permaneciam ali, de mãos dadas, envoltos no silêncio confortável da noite. Talvez aquele momento fosse apenas o começo de algo muito maior, ou talvez fosse apenas uma breve conexão em meio a duas vidas tão diferentes, mas por enquanto isso era o suficiente. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a mudar. A dinâmica entre Isabela e Henrique parecia fluir naturalmente, como se aquela conexão, antes incerta, agora estivesse firmemente ancorada em algo mais profundo. Ela continuava com seu trabalho na casa, mas agora havia uma leveza em suas interações. Às vezes trocavam olhares carregados de significado no café da manhã. Outras vezes conversavam longamente sobre seus dias na varanda ao cair da noite. Era como se um mundo particular tivesse se formado, onde apenas os dois existiam, fora dos padrões rígidos que Henrique tanto cultivava. Ainda assim, a viagem de Henrique estava próxima. Ele precisaria se ausentar por semanas para reuniões importantes no exterior e, embora Isabela tentasse não demonstrar, sentia-se ansiosa com a partida dele. O que aconteceria com eles durante esse tempo? Ela sabia que, se a distância fosse longa demais, ele poderia se afastar, ser engolido novamente pelo mundo de negócios que ocupava todo o seu tempo e energia. Na noite anterior à viagem, enquanto Isabela organizava a sala de estar, Henrique entrou silenciosamente, sem o formalismo habitual. Ele parecia diferente, mais relaxado, mas com uma leve tensão no rosto. Ela percebeu que ele estava pensando na partida e no que isso poderia significar para eles. Eu queria ter mais tempo aqui com você antes de ir, ele disse de repente, interrompendo o som suave dos livros sendo arrumados. Isabela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Sentia o mesmo, mas sabia que era importante não sufocá-lo com expectativas. Ele estava no meio de algo novo, algo que claramente o deixava desconfortável. O controle que ele tanto prezava estava escorregando entre seus dedos, e isso o fazia se sentir vulnerável. Você precisa ir, respondeu ela calmamente. Eu entendo. Suas responsabilidades não podem esperar. Henrique a observou por um momento, como se estivesse buscando algo em suas palavras, talvez a certeza de que ela realmente estaria ali quando ele voltasse. Ele caminhou até ela e segurou sua mão, puxando-a gentilmente para que ela se sentasse com ele no sofá. Eu nunca imaginei que seria assim, ele confessou, seus olhos fixos nos dela. Eu sempre pensei que amor, relacionamentos eram distrações, fraquezas, algo que poderia tirar meu foco, me desestabilizar. Isabela deu um pequeno sorriso, compreendendo a batalha interna que ele travava. Talvez amar alguém não seja uma distração, Henrique. Talvez seja o que você precisa para se sentir completo, em vez de só focar no trabalho. Ele suspirou e baixou o olhar por um momento. Quando voltou a encará-la, havia uma nova determinação em seus olhos. Quando eu voltar, eu quero que a gente tente de verdade. Não quero que isso fique no ar como algo indefinido. Se estamos juntos, quero que seja algo concreto, Isabela. O coração dela deu um salto. Era o que ela também queria, embora nunca tivesse dito em voz alta. Mesmo assim, havia uma sombra de dúvida. Henrique, eu também quero isso, mas preciso que você saiba que minha vida ainda é simples.
Não sou parte do seu mundo e, embora eu adore estar com você, tenho medo de ser engolida por essa vida que você leva. Henrique segurou o rosto dela delicadamente entre as mãos, olhando-a com intensidade. Eu não quero que você mude por mim. Eu me apaixonei por você exatamente do jeito que você é, com seus sonhos, sua simplicidade, sua autenticidade. E é isso que eu preciso na minha vida, alguém que me lembre do que realmente importa. As palavras dele a deixaram sem ar por um momento. Era difícil acreditar que um homem tão acostumado ao controle absoluto estava disposto a mudar, a se abrir para algo que ele mesmo temia. Eu vou estar aqui, ela disse com firmeza, colocando a mão sobre a dele. Estarei esperando por você. Naquela noite, antes de partir, Henrique a beijou pela primeira vez. O beijo foi terno, mas carregado de promessas silenciosas. Havia paixão, mas também um toque de suavidade, como se ambos estivessem descobrindo juntos o caminho incerto que se abria diante deles. Os dias passaram lentamente após a partida de Henrique. Isabela tentava manter-se ocupada com o trabalho e seus planos para a cafeteria, mas em momentos de silêncio pensava nele, em como ele estaria se pensava nela tanto quanto ela pensava nele. O que a surpreendia era o quanto sentia falta não apenas de sua presença, mas das pequenas coisas que tinham compartilhado, as conversas profundas, os momentos de silêncio confortável, os olhares trocados que diziam mais do que qualquer palavra. A distância, no entanto, também lhe deu tempo para refletir. Ela se perguntava se realmente conseguiria viver naquele mundo que parecia tão distante do seu. Por mais que se sentisse atraída por Henrique, seu coração ainda carregava o peso de suas próprias ambições, seus próprios sonhos. E ela sabia que não poderia abandoná-los por um relacionamento, por mais forte que fosse. Uma tarde, enquanto olhava para uma pequena vitrine de uma cafeteria que costumava frequentar, sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem de Henrique. Não consigo parar de pensar em você. Podemos conversar esta noite? O coração dela acelerou. Mesmo a quilômetros de distância, ele ainda a fazia sentir como se estivesse perto. Quando o telefone tocou mais tarde, a voz dele trouxe uma calma inesperada, e eles conversaram por horas. Henrique contou sobre os desafios da viagem, sobre como ele estava lidando com novas pressões, mas também confessou o quanto sentia falta dela. Isabela ouviu atentamente, sentindo um misto de saudade e alívio. A conexão entre eles, apesar da distância, continuava firme, mas, quando ele perguntou sobre ela, sobre como estavam seus planos para a cafeteria, Isabela sentiu o peso da decisão que logo teria que tomar. Ela queria estar com Henrique, mas também sabia que abrir mão de seus sonhos pessoais não era uma opção, era algo que, eventualmente, os dois teriam que enfrentar. Enquanto eles se despediam naquela noite, uma pergunta ficou pendente no ar, ainda sem resposta. Poderiam eles realmente conciliar dois mundos tão diferentes?